Boa noite a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Eu quero, neste momento, convidá-lo a fazer uma oração comigo. Pai eterno, nós estamos aqui reunidos através da internet para ouvirmos a Tua palavra, aprendermos mais de Ti. E eu peço ao Senhor que possa falar através da minha vida, Senhor. Que meus lábios, minha boca, seja apenas um porta-voz, um instrumento usado pelo Senhor para falar com o seu povo, para falar com todos aqueles que estão conectados conosco através destas redes sociais. Diminua eu, cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Remando contra a Maré. E o tema de nossa reflexão de hoje é remando contra a maré da mornidão. Mornidão é o estado daquilo que nem é quente, nem é frio. É a característica daqueles que não têm vigor, que não têm entusiasmo. Caracteriza as pessoas que estão acomodadas ao estado em que elas se encontram. Precisamos remar contra a falta de entusiasmo espiritual. Não estou falando de pessoas que de vez em quando não querem ir à igreja, ou daquelas que de vez em quando não sentem um desejo de orar. Eu estou falando de pessoas que o nosso texto de hoje vai apresentar, que são pessoas num estado pior do que este. Eu falo de uma mornidão que impede as pessoas de se libertarem completamente da segurança e dos prazeres que o mundo lhes proporciona. Que as impedem de viverem verdadeiramente confiadas e descansadas em Deus. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas do Apocalipse, situada na Ásia Menor, a qual Jesus dirige uma carta pessoal através do apóstolo João. Para uma melhor compreensão do que Deus deseja nos falar, vamos conhecer o contexto da cidade de Laodiceia, antes de lermos o texto bíblico. Laodiceia era uma cidade estabelecida próxima do rio Lico, rodeada por terras férteis, e ficava no entroncamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. A cidade ficava localizada na região de Pérgamo. Atualmente corresponde à parte ocidental da Turquia, conforme vocês podem ver nos mapas. Os romanos dominaram essa região no ano 133 a.C. aproximadamente, e fizeram da cidade um grande centro judicial e administrativo. 3 fatos que se conhece a respeito dessa cidade são: primeiro, ela era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. Segundo, suas indústrias principais eram de tecidos e tapetes de lã. Terceiro, ela possuía uma faculdade de medicina com uma escola de oftalmologia e comercializava muitos produtos medicinais, incluindo um unguento, que servia de colírio para os olhos. Embora a cidade fosse estabelecida próxima ao rio Lico, não havia água pura e fresca na cidade. Laodiceia, ela estava situada numa região que tinha muitas águas termais. Contudo, suas águas eram mornas e salobre para beber. Essa água morna e salobre causava ânsia de vômito nos moradores. Ela servia somente para a produção de medicamentos e banhos termais. Diante disso, a cidade recebia água da cidade de Hierápolis, que ficava a 9 quilômetros de distância, e que também possuía águas termais quentes. E também recebia água da cidade de Colosso, que ficava a 14 quilômetros de distância, e que possuía água fresca, água boa.
Mas ambas as águas chegavam através de aquedutos e não chegavam tão limpas e frescas à cidade. Laodiceia, quando ainda pertencia à Grécia, se chamava Dióspolis, cidade de Zeus, e ela possuía um grande templo para Zeus, antes de ser reconstruída pelo rei da Síria, Antíoco II Teos. Ainda hoje é possível encontrar as ruínas deste templo de Zeus na cidade. A cidade passou a ser chamada de Laodiceia, em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II, rei da Síria, que reconstruiu toda a cidade. Laodiceia significa o povo que julga, ou o povo julgado. A mudança de nome da cidade, ela foi aceita facilmente pelo povo grego, porque Antíoco II revitalizou toda a cidade. E os cidadãos de Laodiceia abriram mão da sua fé em Zeus, né? De sua religião, em troca dos benefícios de uma vida próspera e confortável oferecida pelo rei da Síria. Esta parece ser a grande característica do povo e da igreja de Laodiceia. Uma igreja que transita facilmente entre a fé e a comodidade, entre a fé e a prosperidade, e entre a fé e a segurança oferecida pelos homens. A carta à igreja de Laodiceia nada revela sobre a presença judaica, o que poderia significar que essa igreja pregava um evangelho que de modo algum ameaçava a fé dos judeus. Tão poucos cristãos laodicenses tinham que enfrentar alguma perseguição por parte da população gentílica. A igreja de Laodiceia estava contente, até mesmo acomodada com a calmaria em que estavam vivendo. Era uma igreja politicamente correta, não incomodava grupo algum. Uma vez que nós já vimos o contexto da cidade de Laodiceia, eu gostaria de ver com vocês ainda o contexto teológico da igreja de Laodiceia. E ao falar do contexto teológico da igreja de Laodiceia, eu quero falar do significado dela para os nossos dias. Será que a igreja de Laodiceia é uma simbologia da igreja dos últimos dias? Da igreja de nossos dias? Basicamente, existem 3 interpretações sobre este assunto. Primeira interpretação: defende que as 7 igrejas do Apocalipse e seus conteúdos representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, cada uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse representa um período histórico da igreja de Cristo, sendo divididas pelos teólogos da seguinte forma: Éfeso representa a igreja apostólica, do ano 30 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado no período de Constantino, do ano 313 ao ano 590 depois de Cristo. Tiátira representa a igreja da Idade Média, uma igreja corrupta e idólatra, que está situada no período de 590 a 1517 depois de Cristo. Sardes representa a igreja da Reforma, um movimento que lutava contra a morte da igreja, que vai do período de 1517 e se estende até o período de 1730 depois de Cristo. Filadélfia representa a igreja missionária, que está situada entre o ano 1730 a 1900 depois de Cristo. E por fim a igreja de Laodiceia, que representa a igreja apóstata, que inicia-se no ano de 1900
e ela se estende até a volta de Cristo. A segunda interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na história. A terceira interpretação compreende que as 7 cartas foram escritas literalmente para igrejas existentes no tempo de João e que não fazem relação alguma com as igrejas posteriores a elas. Particularmente, creio que todas as posições possuem verdades. Acredito que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da era da igreja. Contudo, acredito que em toda a história da igreja, as 7 igrejas sempre estiveram presentes na história. Também acredito que as 7 cartas foram direcionadas primeiramente para as 7 igrejas literais, isto é, igrejas reais no tempo de João, mas que profeticamente simbolizam períodos da história da igreja. Ainda que você não creia como eu, ainda que para você estas cartas do Apocalipse foram tão somente escritas para as igrejas reais no tempo de João, sem dúvida, a igreja de Laodiceia apresenta muitas semelhanças com nossas igrejas atuais. Por isso, eu quero convidar você para, junto comigo, ler a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia e buscarmos, através dela, lições para nós remarmos contra a maré da mornidão. Então, quero convidá-lo a ler Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos analisar detalhadamente cada um desses versículos. Iniciamos destacando que esta é uma carta para o anjo da igreja. Apocalipse 3,14 começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A carta da igreja é direcionada ao anjo da igreja em Laodiceia. Muitos consideram que o termo anjo da igreja é uma forma figurada para se dirigir ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Desta forma, acredita-se que a carta é direcionada àquele que é responsável pelo rebanho de Cristo na cidade de Laodiceia. Segundo os historiadores, o provável fundador desta igreja foi Epáfras. Quando se diz a igreja em Laodiceia, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso,
Não se trata de uma igreja com um endereço, com um CEP, como hoje nós vivemos. Pois essas igrejas não tinham um lugar fixo de encontro como nós temos hoje. Trata-se de todos aqueles que professavam a fé em Cristo nestas cidades e que se reuniam de casa em casa, muitas vezes escondidos em cavernas ou em locais ermos. Não existiam naquele tempo ainda templos e organizações como temos em nossos dias. Entretanto, nos parece que eles conseguiam se organizar e se ajudarem, mesmo não tendo templos como os nossos. Nos últimos dias, devido ao coronavírus, nós temos vivenciado a fé cristã sem templos. Hoje temos os recursos da internet que no passado nossos irmãos não tinham e que nos facilitam muito em nossas comunicações. Penso que estamos iniciando uma nova era para a vida da igreja. Logo voltaremos a nos reunirmos em nossos templos, graças a Deus, né? Mas acredito que estamos entrando em uma nova ordem mundial e que tudo que estamos vivendo hoje é uma preparação para um maior controle do Estado sobre nós e sobre os nossos encontros nos templos. Eu digo isso com muito temor, mas eu acredito que num futuro breve tenhamos que reaprender a nos reunirmos fora dos templos. Uma vez que Jesus dirige sua carta ao anjo da igreja, ele se apresenta da seguinte forma: estas são as palavras do Amém. Jesus se apresenta para o anjo da igreja como Amém. Essa palavra vem de origem hebraica e traz a ideia de finalização, assim como também daquilo que é verdadeiro. Jesus está reivindicando para si a palavra final e a autoridade absoluta sobre tudo. Depois Jesus diz ser a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira do quê ou de quem? Ele está afirmando ser a testemunha fiel e verdadeira do Pai. Ele traz o verdadeiro testemunho de Deus. Jesus tornou o Pai conhecido de todos. E por fim, ele termina sua apresentação afirmando ser o soberano da criação de Deus. Com isso, ele está dizendo ser o Criador de todas as coisas, como afirma João em seu Evangelho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 3. Após a sua apresentação, logo no verso seguinte, Jesus passa a falar a respeito da situação espiritual da igreja de Laodiceia. Jesus afirma conhecer sua mornidão. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Jesus usa uma metáfora para descrever um problema espiritual. Ele usa da água morna para que os cristãos de Laodiceia pudessem entender claramente o que ele sentia com relação a eles, uma vez que eles mesmos viviam a experiência de beberem água morna todos os dias. Jesus sabia que tipo de vida levava os membros dessa igreja. Esta era uma igreja nem fria, nem quente. Isto é, ela não era cheia de vida, mas também não era morta. Como disse anteriormente, Jesus não está tratando de uma mornidão, no sentido de que algumas vezes eles não sentiam vontade de ir ao culto, ou de ler a Bíblia, ou de orarem. Não é desse tipo de mornidão. Embora essa mornidão em si seja ruim, Jesus se refere a algo pior. Eles iam aos cultos, eles oravam, eles se ajudavam uns aos outros. Inclusive,
os historiadores dizem que a igreja de Laodiceia possivelmente ajudou na reconstrução da cidade. Eles chamavam Jesus de Senhor. Pareciam crentes fervorosos, mas não davam lugar para Jesus em seus corações. Jesus não era a prioridade de suas vidas. Jesus estava, segundo a carta, do lado de fora, na vida da igreja de Laodiceia, batendo na porta para ver se alguém abria e lhe permitia entrar. Os cristãos desta igreja viviam no ambiente da igreja, falavam entre si como crentes, vestiam-se como crentes, mas não eram cristãos de fato, uma vez que Jesus não era o centro de sua adoração, não era o objeto único de sua fé. E por serem crentes de aparência, mornos, segundo a palavra de Jesus, que não produziam frutos para a eternidade, cristãos apáticos à realidade que estavam vivendo, são duramente repreendidos por Jesus. Jesus sente ânsia de vômito por causa da mornidão daquela igreja. Apocalipse 3,16 diz: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. As águas quentes de Hierápolis ajudavam pessoas no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias, refrescantes de Colossos, eram boas para aqueles que tinham sede. Mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada. Só causavam ânsia de vômito naqueles que a bebiam. Era isso que Jesus sentia com relação a essa igreja. Ela não servia para nada. Embora parecesse que faziam muitas coisas. Que palavra dura. Talvez a mais dura já recebida por uma igreja. Falar de vômito é algo repulsivo. Entretanto, Jesus usa essa expressão porque Ele quer chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Essa palavra era para eles naquele tempo. Contudo, ela também é para nós. E deve nos chocar tanto quanto deveria ter chocado aquela igreja. Até quando você vai ficar em cima do muro, vivendo uma vida politicamente correta? Até quando você vai ficar se escondendo de sua responsabilidade para com Deus, em nome do respeito ao outro? Até quando você vai se calar diante as injustiças e imoralidades deste mundo? Até quando você vai ignorar as necessidades e os direitos de seu irmão? Até quando você vai viver para si mesmo, buscando o que tão somente lhe satisfaz? Eu te pergunto, quando você deixará Jesus viver através de sua vida? Quando você deixará Jesus comandar de verdade sua vida? Quando você permitirá Jesus dirigir sua igreja, os seus negócios, a sua família? Jesus está te perguntando, quando você se tornará de fato minha ovelha, minha igreja? Esta era a pergunta que Jesus estava fazendo para aquela igreja de Laodiceia. E essa é a pergunta que Ele faz para mim e para você hoje. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa palavra é pesada. Mas eu gosto dessa palavra. Ela me traz conforto. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não nos vomitou. Ela está nos dando uma oportunidade. Há uma esperança para mim e para você. Há uma esperança para nós, igreja brasileira, nestas palavras. Jesus ainda nos dá uma chance. Portanto, precisamos entender qual a acusação que está sobre nós, para que possamos mudar nosso proceder.
Jesus aponta o pecado de Laodiceia, e creio que seja o nosso pecado de hoje também. Este pecado é a razão pela qual a igreja estava morna, e a razão pela qual Jesus estava a ponto de vomitar aquela igreja. É contra essa maré que causou a mornidão daquela igreja e que tem causado a mornidão de nossas igrejas, que temos que remar contra. Vejamos então o pecado que causou e que causa a mornidão de nossos dias. E aí eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 3, verso 17, nós vamos ler somente a primeira parte deste verso. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A terrível condenação se devia à autossatisfação que essa igreja possuía. Ela estava satisfeita no que ela tinha adquirido. Ela estava satisfeita no que ela possuía. E julgava não precisar de nada da parte de Jesus. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esta autossatisfação a levou a se enfraquecer em sua comunhão com Jesus. Uma igreja que não precisa de recursos provindos diretamente de Jesus, não necessita de Jesus. Ela é independente de Jesus, embora pense servi-lo. Creio que este seja o grande pecado de nossos dias. Nossas igrejas estão satisfeitas com tudo que adquiriram ao longo dos anos. E com os recursos que hoje possuem através dos grandes coaching e gurus evangélicos. Elas não percebem, mas inconscientemente estão dizendo para si mesmas: para que precisamos de Jesus? Se basta lermos um bom livro sobre liderança, ou sobre como estimular nossos voluntários. Para que precisamos orar a Jesus, se temos grandes estratégias para alcançarmos os corações de nossos membros e movê-los para aquilo que desejamos realizar? Para que dependemos da ação do Espírito Santo, se temos um eficiente ministério de marketing para nos orientar? Muitas igrejas estão crescendo hoje em dia e tendo sucesso entre os homens, assim como a igreja de Laodiceia. Contudo, Jesus está do lado de fora dessas igrejas. Elas confiam em suas riquezas humanas e materiais também já adquiridas. Oração já não é uma prática fervorosa de seus líderes. Muitos deles já nem participam de reuniões de oração de suas igrejas. Alguns deles oram, mas oram como quem lê uma lista de pedidos de mercado. Sua oração é mais um rito do que realmente alguém que se vê dependente totalmente de Cristo. Seus corações estão de fato confiados nas estratégias e experiências de outros homens. O mais triste da igreja de Laodiceia é que ela era totalmente cega, incapaz de reconhecer suas próprias falhas e de perceber sua vergonha espiritual. Não conseguia se ver realmente como era. Assim como muitas de nossas igrejas hoje. Jesus diz para o pastor desta igreja: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Quando Jesus se dirige ao líder da igreja, ele está se dirigindo também a toda a igreja, a todos os seus membros, pois estes são, na verdade, reflexos de seu líder. E estes se sentem seguros com aquilo que seus líderes lhes apresentam.
e se acomodam debaixo dessa liderança, muitas vezes servindo-os cegamente. Assim como seus líderes não conseguem ver que estão espiritualmente nus, os membros da igreja também não conseguem ver sua miserabilidade. Acham que estão arrebentando a boca do balão, quando na verdade são dignos de compaixão. O grande pecado dessa igreja era sua autossuficiência. A apostasia, característica identificada por muitos teólogos ao estudar esta igreja, eu entendo que era fruto desta autossuficiência. Na autossuficiência existe uma apostasia velada, uma transferência inconsciente da fé. A fé em Jesus Cristo e dependência total dele são transferidas aos poucos para a fé nos recursos adquiridos, sejam eles humanos ou materiais. Ainda que esta igreja continue orando em nome de Jesus. É mais ou menos como orar para que Jesus te cure, mas de fato você está confiando no seu plano de saúde e na palavra de seu médico, e não em Jesus. Não é errado, por favor, usar o plano de saúde e ouvir, o que o seu médico tenha a dizer, pois Jesus os usa como instrumento para abençoá-lo. Mas se torna errado quando a sua fé está, na verdade, depositada nestes recursos. Assim são os diversos recursos oferecidos pelos coaches e gurus evangélicos. Você pode usá-los. Jesus pode usá-los para abençoar sua igreja, mas se tornam ídolos quando você realmente confia plenamente nestes recursos. De tal forma que falar de seus planos, orar por estratégias com Jesus, é, na verdade, apenas um ato religioso de sua parte. Talvez uma forma de tranquilizar sua consciência. No verso 18, Jesus mostra o caminho para a salvação. Diz assim: dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus aponta o caminho para a salvação da igreja de Laodiceia. Era necessário que o anjo da igreja, assim também toda a igreja, deixasse sua autossuficiência de lado. Era hora de olhar para Jesus, de comprar dele ouro refinado pelo fogo. Ouro se refere à fé. A fé deles precisava ser provada no fogo para que se tornasse pura. Era hora deles comprarem vestes brancas de Jesus. Eles precisavam se vestir da justiça de Cristo para que seus pecados não ficassem expostos. Era hora deles comprarem colírio vendido por Jesus para enxergarem o caminho. Eles estavam cegos em sua autossuficiência. Precisavam da ação do Espírito Santo em suas vidas para ver com os olhos de Deus. E quando o texto fala que eles deveriam comprar de Jesus, não está falando de comprar com bens materiais, não está falando de dinheiro, de riqueza, essas coisas eles possuíam. Jesus está dizendo que era necessário que eles buscassem primeiramente nele, era necessário crer nele, porque você adquire de Jesus os recursos pela fé. Jesus estava dizendo, em outras palavras, para aquela igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para o céu. Não confie em suas obras. Não confie em seus esforços. Não confie nos recursos que você possui. Não confie na tecnologia. Não
confie na sabedoria e experiências de homens. Não confie plenamente em mim, que estou lhe falando agora. É preciso confiar plenamente em Jesus e se tornar inteiramente dependente dele e de seus recursos. Se lance inteiramente nos braços de Jesus. Saiba que ele pode usar homens para falar com você e dirigir sua vida. Mas quando você se torna dependente da fala de homens para ouvir Deus, para ter direção em qual caminho andar, você está trilhando um caminho perigoso. Este é o caminho da autossuficiência. Um caminho, sem dúvida, mais fácil e rápido para alcançar respostas. Mas este é o caminho da transferência da fé total na pessoa de Jesus Cristo para a fé nos recursos humanos e materiais. Aqueles que trilham este caminho tendem, ao passar dos anos, a colocar Jesus para fora de suas vidas. Contudo, continuam acreditando que ainda estão andando com Ele. Não se vive uma espiritualidade sadia quando Jesus não é a única fonte de nossa segurança. Quando Jesus não é a única voz para as decisões de nossas vidas. Não se vive uma espiritualidade sadia quando Jesus não é o alvo único de nossa fé. Não é o único Senhor de nossa adoração. Não se vive uma espiritualidade sadia quando nossos corações estão divididos entre viver dependente e inteiramente de Deus, reconhecendo-o como sustentador de toda a vida, e vivermos confiante nos recursos oferecidos a nós pelo mundo, ainda que você diga que foi Jesus que te deu todos estes recursos. A questão é onde você está colocando sua fé. Em Jesus ou nos recursos que você diz que Jesus te deu? A fé nos recursos não é a mesma coisa que a fé em Jesus. Jesus diz: compre de mim os recursos que você precisa. É preciso buscá-lo primeiramente e deixar que Ele dê a você o direcionamento e os recursos que necessita. Não busque os recursos e depois encaixe Jesus neles. A ordem de nossas ações demonstram onde está depositada nossa fé. Quero concluir com as palavras finais da carta direcionada à Laodiceia. Então eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 3, do verso 19 ao 22. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos que a igreja de Laodiceia era rica. Seus membros possuíam muitos recursos materiais, portanto a igreja se achava abastecida. Se julgava abençoada por causa de sua prosperidade. Ela possuía um belo telão, tinha um ministério de louvor, onde todos os seus membros recebiam para tocar, eram verdadeiros profissionais na adoração. Tinham muito para doar em bens materiais, para atender às necessidades daqueles que careciam. Tinha uma estrutura invejável a qualquer mega igreja de nossos dias. Contudo, ela confiava em suas obras e em seus recursos. Pensava que possuía a misericórdia de Deus através deles. E diante disso ela foi transferindo-os ao pouco. A sua fé em Jesus para a fé nos recursos que possuía ou que podia adquirir. Entretanto, Jesus mostra a realidade da igreja. Infeliz, miserável, pobre, cega,
e nua. Quantos de nós nos achamos autossuficientes? Quantos de nós oramos apenas por dever religioso? Pois no fundo confiamos em nossas decisões, confiamos nos recursos que possuímos, confiamos na tecnologia que adquirimos e no que ela nos oferece. Confiamos nos livros que nos ensinam sobre liderança, pastoreio. Nestes versos finais, Jesus mostra o seu amor novamente à sua igreja. Embora ele estava a ponto de vomitá-la, ele oferece a ela uma nova oportunidade. Se a igreja se arrependesse de sua autossuficiência e abrisse a porta para Jesus entrar, ele sentaria à mesa com ela e juntos comeriam. Que maravilha, né? Sabemos que nós temos uma nova chance. Não é o fim para mim, não é o fim para você, não é o fim para a igreja brasileira. Se você se perdeu na caminhada da vida, Jesus te chama novamente. Arrependa-se, abra a porta do seu coração, deixe-o entrar na sua vida e governá-la. Jesus quer se tornar Senhor sobre você novamente e quer sentar-se à mesa com você. Ele quer cear com você. A pergunta é: você quer cear com Ele? Se você está ouvindo a sua voz neste momento, abra o seu coração. Chame Jesus. E apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Toma o controle de minha vida novamente. Aqui estou, livre de toda a autossuficiência para te servir. Porque o Senhor é o único recurso que preciso na minha vida. Você que se arrependeu, que se entregou novamente a Jesus, ou você que se entregou pela primeira vez a Jesus, ao ouvir esta mensagem, saiba que Ele te premiará. Você é um vencedor. Continue firme em sua fé na pessoa de Jesus. Guarde a fé até o dia em que Ele voltar, quando então Ele te conduzirá para sentar-se no seu trono. Oremos. Deus eterno, estamos mais uma vez diante da Tua presença em oração. Eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, nos dando forças para remarmos contra a maré da mornidão. Deus, desperta as igrejas brasileiras que se encontram neste estado, que estão vivendo com a sua fé direcionada sobre os recursos que adquiriram, que estão apoiando a sua fé nos grandes coaching e gurus evangélicos, que estão firmando a sua fé, Senhor, em palavras de homens. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa abrir os olhos neste dia, o entendimento destes pastores, também, Senhor. Oro por cada ovelha do Senhor, por cada membro dessas igrejas, para que possam perceber que somente o Senhor, somente Cristo é salvação. Somente o Senhor é o objeto de nossa fé, de nossa adoração. Que o Senhor possa trazer de volta todo aquele que se perdeu ao longo da jornada, que foram depositando a fé nas bênçãos que o Senhor foram concedendo a eles, que foram depositando a fé nos recursos que foram alcançando, na prosperidade que adquiriram. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa trazer estas pessoas de volta, Senhor, a uma fé centralizada unicamente no Senhor. Porque somente o Senhor salva. Sim, Deus, eu oro para que o Senhor possa abençoar aqueles que nos ouvem e que nos assistem hoje.
que o Senhor possa torná-los vencedores, Senhor. Que eles possam guardar firme a fé no Senhor e não se desviar dos seus caminhos, Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.